Você está na Record, este é o Balanço Geral com muita informação e muita prestação de serviço. Atenção, morreu hoje na Itália o Papa Francisco aos 88 anos. Ele foi o primeiro pontífice não europeu. Mário Bergoglio nasceu em 17 de dezembro de 1936, em Buenos Aires, na Argentina. Filho de imigrantes italianos, iniciou a vida religiosa na década de 1950. Foi ordenado padre em 1969. Nos anos 90, chegou a bispo auxiliar e depois arcebispo de Buenos Aires. Em 2001, foi nomeado cardeal. Em 2013, quando o Papa Bento XVI renunciou ao cargo por questões de saúde, Jorge Bergoglio assumiu o posto e adotou o nome Francisco. Em seu papado, lidou com escândalos da Igreja Católica. Centenas de vítimas em todos os continentes denunciaram abusos sexuais de padres, bispos e funcionários ligados à instituição. O Papa chegou a se desculpar publicamente pelos crimes, mas muitos casos permanecem encobertos e sem investigação ou julgamento. Nos últimos anos, Francisco enfrentou diversos problemas de saúde com cirurgias, dores no quadril e nos joelhos, o que o obrigou a usar cadeira de rodas. Francisco ficou no cargo por 12 anos. 7 da manhã em Brasília, bom dia para você. Esse é o Jornal da Record. Morre aos 88 anos o Papa Francisco. Saiba qual o melhor horário para fugir do trânsito na volta do feriado. E também no futebol, a defesa que garantiu a vitória ao novo líder do Brasileirão. Agora, no JR. Oferecimento Bradesco, eleito o melhor banco para investir. E nós começamos essa edição com o trânsito nas rodovias, nesse último dia de feriadão. Eu vou conversar com o Yuri Macri. Yuri, bom dia para você. Qual é o pior horário para voltar para casa hoje, hein? Bom dia. Bom dia, Edu. O pico de movimento varia um pouco de acordo com cada rodovia. Aqui no estado de São Paulo, com exceção do corredor Ayrton Senna Carvalho Pinto, que tem pico entre 10 da manhã e 4 da tarde no sentido capital, todas as outras terão maior movimentação de veículos das 2 da tarde até as 11 da noite. Edu. Obrigado, Yuri. Morreu nesta segunda-feira, aos 88 anos de idade, o Papa Francisco. A informação foi confirmada hoje pelo Vaticano. Em fevereiro, o pontífice foi internado na Itália e ficou 40 dias no hospital por causa de uma bronquite e um quadro que os médicos classificaram como complexo. Nascido em Buenos Aires, na Argentina, Jorge Bergoglio esteve à frente da Igreja Católica por 12 anos. Agora o futebol, com a vitória do novo líder do Brasileirão. O Palmeiras derrotou Fortaleza fora de casa, com um pênalti defendido pelo goleiro nos acréscimos da partida. Vem a cobrança do Rios, ela vem por baixo, a chance do Jai, bateu pro gol, Facundo! A bola pro Lopes, tá no mano, Lopes, Davi, Lopes! Fortaleza aperta, pressiona, Caleb, Alanzinho. Subiu e tocou de cabeça pro gol! O Lucero vai pra cobrança. O Everton no gol. Lucero na bola. O Everton! Defende o Everton! No Morumbis, o São Paulo venceu a primeira nesse Brasileirão. Ferreirinha abriu o placar para o tricolor contra o Santos. André Silva ampliou e Tiquinho Soares de pênalti descontou. Então, 2-1 São Paulo, placar final. Outro time que venceu a primeira no campeonato foi o Atlético Mineiro. O Galo derrotou o atual campeão brasileiro Botafogo no Mineirão. Gol de cabeça do argentino Coelho. Terceiro colocado, Fluminense empatou com Vitória no Maracanã e o Bragantino venceu o Cruzeiro por 1-0 para assumir a quarta posição na tabela.
De volta às notícias da sua região, eu te espero no Fala Brasil, ao vivo, às 8h40, daqui a pouco. Bora para a próxima. Morreu nesta madrugada, aos 88 anos, o Papa Francisco. A causa da morte ainda não foi divulgada. Jorge Mário Bergoglio nasceu em 17 de dezembro de 1936, em Buenos Aires, na Argentina. Filho de imigrantes italianos, iniciou a vida religiosa na década de 50. Foi ordenado padre em 1969. Nos anos 90, chegou a bispo auxiliar e depois arcebispo de Buenos Aires. Em 2001, foi nomeado cardeal. Em 2013, quando o Papa Bento XVI renunciou ao cargo por questões de saúde, Jorge Bergoglio assumiu o posto e adotou o nome Francisco. Em seu papado, lidou com escândalos da Igreja Católica. Centenas de vítimas em todos os continentes denunciaram abusos sexuais de padres, bispos e funcionários ligados à instituição. O Papa chegou a se desculpar publicamente pelos crimes, mas muitos casos permanecem encobertos e sem investigação ou julgamento. Nos últimos anos, Francisco enfrentou diversos problemas de saúde, com cirurgias, dores no quadril e nos joelhos, o que o obrigou a usar cadeira de rodas. No início de 2025, o Papa enfrentou uma pneumonia bilateral nos 2 pulmões. Ele passou 38 dias internado, antes de receber alta, em 23 de março. Francisco ficou no cargo por 12 anos. Morreu nessa madrugada, aos 88 anos, o Papa Francisco. A causa da morte ainda não foi divulgada. Jorge Mário Bergoglio nasceu em 17 de dezembro de 1936, em Buenos Aires, na Argentina. Filho de imigrantes italianos, iniciou a vida religiosa na década de 1950. Foi ordenado padre em 1969. Nos anos 90, chegou a bispo auxiliar e depois arcebispo de Buenos Aires. Em 2001, foi nomeado cardeal. Em 2013, quando o Papa Bento XVI renunciou ao cargo por questões de saúde, Jorge Bergoglio assumiu o posto e adotou o nome Francisco. Em seu papado, lidou com escândalos da Igreja Católica. Centenas de vítimas em todos os continentes denunciaram abusos sexuais de padres, bispos e funcionários ligados à instituição. O Papa chegou a se desculpar publicamente pelos crimes, mas muitos casos permanecem encobertos e sem investigação ou julgamento. Nos últimos anos, Francisco enfrentou diversos problemas de saúde, com cirurgias, dores no quadril e nos joelhos, o que o obrigou a usar cadeira de rodas. Dias antes de ser internado, estava debilitado e chegou a pedir ajuda a assistentes. A piora do quadro levou à internação por pneumonia bilateral no dia 14 de fevereiro. A doença que inflama os pulmões se tornou ainda mais complicada, não só pela idade avançada, mas porque o Papa teve parte do pulmão retirada ainda na juventude. Francisco ficou no cargo por 12 anos. Agora atenção para essa notícia, morreu nessa madrugada, aos 88 anos, o Papa Francisco. A causa da morte ainda não foi divulgada. Vamos ver? Jorge Mário Bergoglio nasceu em 17 de dezembro de 1936, em Buenos Aires, na Argentina. Filho de imigrantes italianos, iniciou a vida religiosa na década de 50. Foi ordenado padre em 1969. Nos anos 90, chegou a bispo auxiliar e depois arcebispo de Buenos Aires. Em 2001, foi nomeado cardeal. Em 2013, quando o Papa Bento XVI renunciou ao cargo por questões de saúde, Jorge Bergoglio assumiu o posto e adotou o nome Francisco. Em seu papado, lidou com escândalos da Igreja Católica. Centenas de vítimas em todos os continentes denunciaram abusos sexuais de padres, bispos e funcionários ligados à instituição. O Papa chegou a se desculpar publicamente pelos crimes, mas muitos casos permanecem encobertos e sem investigação ou julgamento.
Nos últimos anos, Francisco enfrentou diversos problemas de saúde, com cirurgias, dores no quadril e nos joelhos, o que o obrigou a usar cadeira de rodas. No início de 2025, o Papa enfrentou uma pneumonia bilateral nos 2 pulmões. Ele passou 38 dias internado, antes de receber alta em 23 de março. Francisco ficou no cargo por 12 anos. Ainda hoje, mais informações.